Galera de Deus, do blog O Tocha, muito obrigado pela participação, os cliques de vocês, mais uma vez. Estamos aqui para falarmos Eu Experimentei a Graça. Essa série Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês. Hoje eu vou estar falando sobre Abraão, o pai da fé. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, todos que leem um pouco a Bíblia conhecem a chamada de Abraão. Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar. Farei de ti um grande povo, eu vou te abençoar. O teu nome vai ser famoso na terra, eu vou te abençoar. Vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de ti, por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Que promessa maravilhosa, que coisa linda que Deus fez na vida de Abraão. Mas o que esse homem, na verdade, o primeiro nome dele, Abrão, né? O que esse homem tinha de especial que Deus olhou para ele, viu, e o chamou e fez essas promessas e cumpriu essas promessas? O que ele tinha de especial? Espiritualmente falando, ele veio de Ur dos caldeus. Ur significa fogo ou luz. Os estudiosos dizem que deve ter recebido esse nome com esse significado, porque lá se queimavam muitos altares para os deuses daquele lugar. Ele veio do meio idólatra. Vocês vão ver que depois a terceira ou a segunda geração de Naor, irmão de Abraão, ainda tinha ídolos no lar. Então ele veio do meio idólatra, no meio de um povo idólatra. Então Abraão não tinha muita coisa espiritual para oferecer para Deus. Vocês vão ver também que natural, Abraão não tinha nada para oferecer, porque ele já era de 75 anos de idade quando Deus o chamou. Naturalmente, Deus criou Abraão, então na sua forma natural de ser, física, emocional, etc., né, não tinha nada para surpreender a Deus, porque Deus que o criou. Se Deus o criou, então não vai se surpreender com nada daquilo que ele criou, porque foi ele que criou, ok? Outra coisa vocês vão ver, emocional, por exemplo. O que Abraão tinha de emocional para oferecer para Deus? Se você olhar a sequência da vida de Abraão, quando veio fome na terra de Canaã, que ele já estava peregrinando na terra, que os descendentes dele iam possuir, o que aconteceu? Ele foi para o Egito, e lá no Egito, com medo de morrer, falou para Sara o negócio seguinte: quando perguntarem se você, porque ela era bonita, se perguntarem se você é a minha esposa, falar que você é minha irmã. E ele acabou mentindo, porque naquela época ela não era só a meia irmã dele, era realmente esposa dele. E Faraó pegou ela como mulher. E Deus acabou ferindo Faraó e a corte de Faraó por causa disso. Então ele temeu pela própria vida. Então emocionalmente Abraão não tinha muita coisa boa para oferecer para Deus. Então o que de especial que Deus viu em Abraão, certo? Para o chamar daquela forma que ele chamou e fazer as promessas que ele fez? Nada, não tinha nada. Abraão experimentou a graça de Deus. Deus olhou para Abraão e escolheu Abraão, e ele experimentou a graça de Deus no chamado. Claro que Abraão tem um mérito, como diz Hebreus, de ter acreditado, confiado e obedecido a Deus. A maior prova da fé é a obediência. Obedeceu Abraão a Deus e isso foi imputado por justiça, certo? Mas a obediência de Abraão, a prosperidade de Abraão, a peregrinação e as conquistas de Abraão, tudo foi em decorrência da escolha de Deus e da graça de Deus. Então é assim que acontece com a nossa vida. Quando nós recebemos o chamado de Deus na nossa vida, isso não tem nada de mérito em nós. Aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós viemos a ser, não muda nada. É a graça de Deus. Deus olha para nós e com a sua maravilhosa graça, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá dons, Ele nos dá talento, Ele faz promessas, Ele cumpre promessas. Não é baseado naquilo que eu sou, naquilo que você é. É baseado na graça de Deus. Então, receba isso na tua vida, experimente a graça de Deus na tua vida. Se você já fez isso, quando você está agradecendo, louvando a Deus, louve com mais intensidade, adore com mais prazer a Deus, em Deus, adore com mais amor em Deus, porque você está experimentando única e exclusivamente a graça. Deus não está baseando naquilo que nós somos.
não está baseando na nossa situação, não está baseando nos dons que nós temos, que nada impressiona a Deus, porque vem tudo dele. O que impressiona, na verdade, a nós é a graça de Deus, a graça vinda do Pai para nossas vidas. Ok, galera? Então, experimente a graça de Deus. E no cumprimento da promessa, nós vamos ver que o judeu nascido da linhagem de Abraão, Jesus Cristo de Nazaré, abençoou todas as famílias da terra. E é interessante você pensar nisso, você para pensar nisso, que o homem Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o judeu que veio descendente de Abraão, o Salvador do mundo, certo? Não teria vindo se não fosse a graça de Deus lá anos antes ter escolhido Abraão. Abraão aceitou a escolha, obedeceu a Deus, mas tudo foi graça. Amém? Deus abençoe. Nos vemos na próxima.